Como escolher um nicho para edição de vídeo? Pessoal, sem promessa fantasiosa, sem vender sonho, aqui eu vou transmitir conhecimento valioso de verdade que eu aprendi durante a minha jornada como criador de conteúdo e com o que eu aprendi também sobre edição de vídeo. Então, gente, conhecimento sério, informação valiosa. Espero que ajude bastante e vamos nessa. Qual nicho você deve escolher? Primeiramente, às vezes tu pode até estar confuso ou confusa. O que é um nicho? Basicamente, o nicho é o tema principal de algo. Então, por exemplo, tem o nicho de finanças. Tu vai editar vídeos para o nicho de finanças. Tem o nicho de gameplay. Tu vai editar vídeo de gameplay. Tem o nicho de idioma, tem o nicho de inglês. Tu vai editar vídeo de idioma, vídeo em inglês. E é interessante que tu foque em um nicho específico para ficar mais organizado. Tem gente que não vai querer contratar alguém mais generalista que tem várias áreas. Às vezes a pessoa quer focar em alguém que se profissionalizou, que se especializou em um nicho específico. Então é interessante que tu foque num nicho específico. Aí eu vim falar também o que eu recomendo. Por exemplo, tem uma estratégia de nicho para escolher quem é iniciante, tem uma estratégia de nicho para escolher quem é intermediário, e tem uma estratégia secreta que eu acho bem promissora e que eu nunca vi ninguém falando, mas eu vou falar o porquê eu acho que essa estratégia é muito forte, muito poderosa. E eu não acho que, nossa, eu fui a primeira pessoa a descobrir essa estratégia, mas é um negócio que eu observei e eu acho que as pessoas não falam por causa que isso é um negócio que faz muito sentido e é muito eficiente e. Eu acho que o pessoal que sabe decidiu manter em segredo, mas eu vou falar aqui no vídeo mais pra frente sim. Então, pra começar, nossa, tu tá iniciante na edição de vídeo, tu tá iniciante na criação de conteúdo. Qual nicho tu deve escolher? Qual é a melhor estratégia pra te seguir? Focar no que você gosta. Se tu é iniciante, esquece o que mais paga bem, esquece o que mais tá em alta, por causa que, tá, tem algo que paga bem, ou tem algo que tá em alta. Se tu é iniciante e não tem as habilidades desenvolvidas, mesmo que tu escolha o nicho que mais tá dando certo, provavelmente tu não tem as skills, tu não tem as habilidades necessárias pra fazer algo que dê certo. Então, provavelmente se tu ir no que mais dá certo, mas tu não tiver tanto interesse ou, tipo, tu não gostar, provavelmente tu só vai se frustrar e vai abandonar e vai desistir da área. Então a recomendação forte é: tá iniciante, não tem as coisas desenvolvidas, foca em fazer o que tu gosta, foca em editar vídeo, foca em criar conteúdo no que tu genuinamente gosta. Não sei o que eu genuinamente gosto. Aí é complicado, né? É bom que tu saiba o que tu gosta. Por exemplo, pensa num assunto que nossa, eu amo esse assunto, eu sou apaixonado por esse assunto, porém eu não tenho ninguém pra conversar sobre esse assunto. Tu pode criar conteúdo sobre esse assunto. Isso é algo que eu fiz, inclusive, e deu muito certo pra mim. E um dos motivos cruciais pra eu indicar que tu foque no que tu gosta é com base na minha própria experiência. Eu sofri bastante monetizando o meu primeiro canal. Se eu fizesse sobre algum nicho o qual eu não gostasse, algum nicho que, nossa, só porque é um nicho que tá em alta, só porque é um nicho que dá certo no momento, eu não ia tancar monetizar. Por causa que, tipo, eu ficava numa rotina onde eu tinha que conciliar o canal e outras atividades da minha vida, outras pendências da minha vida, e eu meio que fazia vídeo todo dia. Tinha uma época onde eu fazia, tipo, vídeo todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não. E às vezes eu fazia mais de um vídeo todo dia, e eu lembro que eu não fazia edição nossa, edição de 30 minutos, não, sempre demorava. Eu sou bem detalhista em alguns aspectos, e não era só edição, era criação de conteúdo, era thumbnail, era pesquisa. Então, se eu tivesse monetizado o meu primeiro canal com algo que eu não tivesse interesse, com algo que eu não gostasse, provavelmente eu não ia tancar. Se eu não gostasse do tema, eu não ia tancar, eu não ia conseguir monetizar meu primeiro canal. E adeus YouTube, adeus sonho de internet. Então, não vai algo que só porque tá no hype, ou só porque
tem mais dinheiro. Depois que tu tiver bem consolidado ou consolidada e tiver com as skills bem desenvolvidas e já ter uma noção melhor do que dá certo e errado, ter uma noção melhor do que ou não fazer, saber analisar melhor as coisas. Porque, por exemplo, quando tu é iniciante, tu faz uns negócios ruins e acha que tá bom. Eu falo isso por causa que acontecia muito isso comigo. Tinha uns negócios que eu achava, nossa, ficou muito bom. Passava um mês, 2 meses, às vezes até uma semana eu via, nossa, isso tá horrível. Isso tá tenebroso. E por que eu comecei a ter esse olhar crítico de, nossa, isso tá terrível, isso tá tenebroso? Por causa que eu fui praticando, me desenvolvendo e evoluindo. Então a dica essencial aqui é: foca no que tu gosta, por favor. Se tu é iniciante, isso é pra quem é iniciante, isso é pra quem, tipo, tá começando e, nossa, nunca fez um tostão com a internet. Foca no que tu gosta. Como é que se usa? Nem se usa esse mapa mental aqui direito, mas foca no que tu gosta. Agora, pra quem é intermediário, eu, que já consegui dinheiro com a internet, eu já me considero intermediário. Aqui é onde eu tô mais agora. Não tenho vergonha de admitir, tá? Por causa que é mais fácil de ganhar autoridade, ganhar relevância falando, nossa, eu sou o bonzão, eu faturo muito dinheiro por mês, mas isso não é verdade, gente. Eu já consegui dinheiro na internet, foi algo que bacana, tá? Ajudou, mas nada muito relevante, tá? Nada tipo. Eu acho que dá pra abrir o jogo. Eu consegui um pagamento, acho que de mais ou menos R$ 800 e outro de mais ou menos R$ 300, então foi tipo uns 1.000 pila. E é um dinheiro que pra mim é bacana, tá? Pra minha realidade isso é bacana. Só que agora eu tô querendo mudar de estratégia por causa que o nicho que eu tenho o canal principal não é um nicho que eu penso que seja muito bom a longo prazo e eu também não é um nicho que eu penso que, nossa, vai me dar muito dinheiro no futuro, tipo, eu vou conseguir viver disso. Então eu tô mudando de nicho agora, eu tô focando em outras estratégias agora. E a estratégia que eu tô seguindo agora é o que eu vou falar agora, que é a estratégia de intermediário, que é transmitir conhecimento relevante em um assunto onde as pessoas têm um interesse. O que eu tô tentando fazer agora é transmitir conhecimento sobre edição de vídeo e criação de conteúdo. E são assuntos que eu gosto, que eu tenho interesse, mas são assuntos onde, por exemplo, eu não faria um canal de criação de conteúdo ou de edição de vídeo se eu fosse iniciante, se eu não soubesse, porque eu ia ensinar o quê? Eu ia ensinar besteira se eu não tivesse experiência. Então, primeiro eu passei em ser iniciante, e agora eu tô focando isso mais pra conhecimento mais interessante, que é transmitir conhecimento sobre edição de vídeo e criação de conteúdo. E mesmo que, nossa, eu não fique super relevante e consiga muito dinheiro com isso, só o fato de eu estar transmitindo conhecimento faz com que eu tenha que parar um tempo e estudar mais sobre edição de vídeo e criação de conteúdo pra me aprender coisas, pra me ensinar coisas. Então, mesmo que, nossa, esse canal sempre me dê R$ 0, eu já vou estar ganhando, porque eu vou ter mais conhecimento e vou conseguir aplicar esse conhecimento em outras áreas. Então, uma dica até interessante é tu conseguir fazer coisas que te dão múltiplos benefícios. Por exemplo, fazer uma coisa que, em vez de me dar só algo que eu quero, é algo que eu quero e mais outra coisa. Então, aqui, YouTube, todo mundo que faz canal no YouTube hoje em dia, provavelmente quer dinheiro. Quero dinheiro, mas, nossa, não consegui dinheiro? Eu consegui conhecimento que pode fazer com que eu consiga dinheiro em outra coisa, então já é interessante eu falar. E não precisa ser edição de vídeo, tu pode fazer uma análise, ver outros assuntos que permitam que tu transmita conhecimento e consiga dinheiro, tipo, por exemplo, se profissionalizar em edição de vídeo para canais que falam de inteligência artificial. A inteligência artificial tá em alta, então se tu se profissionalizar em editar vídeos ou criar conteúdos pra esse nicho, interessante também. Ou sei lá, se tu tem alguma faculdade ou curso técnico em uma área e tu, tipo, domina muito essa área, tu, tipo, sabe exatamente o que fazer e o que não fazer, tu pode se profissionalizar pra criar edição de vídeo pra essa área, ou tu pode criar tu mesmo o conteúdo dessa área, sabe? Eu gosto de espalhar essas duas vertentes, tipo, ou tu é o criador de conteúdo ou tu é o editor de vídeo. Criador de conteúdo
Eu já consegui dinheiro com criação de conteúdo. Dentro da criação de conteúdo tem edição de vídeo, então meio que eu já ganhei dinheiro com edição de vídeo também. Mas agora eu tô também querendo fazer um negócio, tipo, conseguir cliente, sabe? Eu tô focando em criar portfólio, criar conteúdo, criar material pra mim conseguir cliente também. Então, é até interessante eu falar, o que eu tinha a dica que eu tinha dado agora há pouco, fazer coisas que se mesclam umas com as outras. Então, tá, canal no YouTube de edição de vídeo. Eu estudo edição de vídeo, melhor minhas habilidades de edição de vídeo, posso usar essas habilidades pra trabalhar como editor de vídeo, conseguir cliente e conseguir dinheiro com isso. Se eu trabalhar como editor de vídeo e conseguir dinheiro com isso, conseguir cliente, eu posso fazer conteúdo ensinando a qual caminho eu fiz para conseguir meu primeiro cliente, ou como eu fiz dinheiro prestando serviço sobre edição de vídeo. Vocês percebem como uma coisa vai levando a outra, como uma coisa vai se mesclando com a outra? Então, eu gosto de olhar assim, eu gosto de fazer coisas que se retroalimentam. Por exemplo, se eu estudo inglês, eu tô estudando inglês, e isso abre portas, e além de eu estar estudando inglês, eu tô melhorando a minha capacidade de aprender, e eu posso usar essa capacidade de aprender aprimorada em outros aspectos. Isso é algo mais avançado também, eu vou estar fugindo muito do tema do vídeo se eu ficar aprofundando sobre isso, mas eu gosto de olhar assim, fazer coisas que se retroalimentam, e quando vê, tu fica muito bom em algo, e tu fica bem promissor. A estratégia secreta mais promissora, gente, é algo que eu analisei, é algo que faz bastante sentido e é um raciocínio bem simples. E tu que tá assistindo, tu mesmo que tá assistindo, fala se isso não faz sentido. Tem um negócio chamado lag cultural. O que que é lag cultural? É uma coisa começar nos Estados Unidos e depois vir pra nossa cultura aqui do Brasil. Então, algo fica muito alto nos Estados Unidos e depois de algum tempo, de alguns meses ou de alguns anos, várias pessoas começam a falar desse mesmo assunto aqui no Brasil. Pra te aproveitar o lag cultural da maneira correta, se tu se antecipar ou quando tiver em alta tu já tá fazendo conteúdo sobre esse lag cultural, tu precisa saber inglês. Então é importante que tu estuda bastante inglês todo dia pra sempre, pra te ficar bem bom em inglês e saber interpretar e entender as coisas da maneira correta pra te também consumir conteúdos em inglês e o algoritmo te recomendar coisas frescas em inglês pra te se antecipar nos lags culturais. Então, lag cultural, saiba inglês, tá? É muito importante que tu saiba inglês. E tu analisa o que tá em alta. Nossa, isso é muito óbvio. Isso não é uma estratégia secreta mais promissora. O que eu vou falar é algo que eu nunca vi ninguém falando ainda. Se alguém falou, não sei, mas eu não vi gente falando sobre o que eu vou falar logo em seguida. Mas tá, básico, né? Tu vê o que tá em alta na gringa, tu vê o que tá em alta, tipo, o que tá pegando milhões de visualizações ou milhares de visualizações. Quer dizer, se já pegou milhões de visualizações, provavelmente já não. Já é um pouco mais antigo. Mas tu vê o que tá pegando centenas de milhares de visualizações em um tempo recente, sei lá, em uma semana na gringa, por exemplo, nos Estados Unidos, que o pessoal tá assistindo bastante. Mas isso aqui, gente, nenhuma novidade, isso aqui é óbvio. Agora, analisar o que as pessoas estão dispostas a pagar. Por exemplo, tem um servidor no Discord que é um servidor onde as pessoas mandam propostas sobre criação de conteúdo. Aí tem edição de vídeo, tem criação de thumbnail e outras coisas. Tem criação de roteiro, tem narração, uns negócios assim. É o Creative Paradise no Discord. Eu acho que o melhor servidor dessas coisas eu acho que é o Creative Paradise mesmo. Pelo menos o que eu mais tô de olho, eu ainda não consegui converter cliente, mas o que eu mais tô de olho é esse Creative Paradise. Qual é a minha ideia? Tem gente que tá, sei lá, disposta a pagar vários dólares pra achar algum profissional que tenha alguma habilidade pra fazer essa questão da edição de vídeo. E se mesmo que tu não consiga o cliente, tu vai lá e olha o que tá sendo muito pedido. Nossa, tem muitas pessoas que estão pedindo esse mesmo assunto. Tem muita gente que tá pedindo esse assunto.
provavelmente se tem gente que tá disposta a pagar, quer dizer que o negócio tá em alta. Quer dizer que então, nossa, se tá em alta lá na gringa, tipo, tá fresquinho. Eu sei exatamente que isso tá em alta por causa que as pessoas estão dispostas a pagar centenas de dólares, às vezes $100, $200, às vezes até $1000. Esse assunto quer dizer que, nossa, provavelmente isso aqui é diferenciado. Provavelmente isso aqui vale a pena eu tirar o meu tempo pra mim me profissionalizar e aprender sobre esse assunto. Então, é uma coisa mais avançada ainda no lag cultural, que o que eu sei sobre lag cultural, o que eu aprendi já, é analisar o que tem alta. Mas, ao invés de tu ver já o que tá na superfície, tu vai mais ainda, tu entra mais ainda no desconhecido, que é ver o que as pessoas estão dispostas a pagar. E isso é um exemplo que eu achei nesse servidor no Discord, analisando o que vinha nesse servidor do Discord. Porém, tu pode ver isso em outras coisas. Ah, que coisa? Eu não sei, tá? Por causa que o que eu tô focando no momento é o servidor do Discord. Pra mim, a estratégia agora é ver proposta, ver se eu consigo converter alguma proposta, mas também aumentar meu portfólio e crescer um perfil no X. Mas isso eu vou falar mais quando eu tiver resultado, tá? Aqui, por exemplo, eu não tenho autoridade pra falar. Mas, pra mim, isso faz total sentido. Não faz sentido tu ver o que as pessoas estão dispostas a pagar em inglês na gringa, tá? Que é o que, tipo, tá o mais fresco do fresco, aí tu se profissionaliza e vira um editor sobre isso, ou tu cria conteúdo sobre isso, faz total sentido na minha visão. E sobre qual nicho você deve escolher, eu não falei, tipo, escolhe o nicho de finanças, escolhe o nicho de gameplay, por causa que eu acho que nicho é uma coisa muito pessoal. Eu acho que faz mais sentido eu orientar linhas de raciocínios que podem levar a tu mesmo a responder qual nicho você deve escolher, porque cada pessoa é única, cada indivíduo é único e cada um tem uma opinião e perspectiva própria. O que eu acho interessante pra mim, talvez não seja interessante pra ti. Por exemplo, é que eu tô seguindo nesse canal a estratégia intermediária, que é transmitir conhecimento que eu acho relevante. Pra mim, o conhecimento que eu tenho interesse que eu acho relevante é edição de vídeo e criação de conteúdo. Às vezes pra ti é outra coisa. Então, eu não te conheço, então não sei como te auxiliar nisso, mas eu posso mandar raciocínios de como eu escolheria um nicho. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima.